Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao Fibercast episódio 11. E hoje a gente vai falar de um assunto muito interessante. Já pensou em transformar Wi-Fi em SVA? Pois é, estou aqui com o Bruno Guimarães, CEO da WiFeed, e ele trabalha com soluções inteligentes para Wi-Fi e muitos provedores estão usando essas soluções como SVAs para aumentar o valor agregado. Quem acompanha a gente sabe que eu bato muito na tecla que a SVA é sim uma das grandes revoluções do mercado, mas a gente tem que tomar muito cuidado para não pegar SVAs que não geram valor para o cliente. A ideia hoje é debater um pouco como que os Wi-Fi, as soluções inteligentes de Wi-Fi podem gerar valor agregado para o cliente, ajudar a vender, aumentar o ticket e ainda todos os benefícios que o SVA traz para o provedor que vocês já conhecem. Então fica até o final que com certeza vai valer a pena aí para vocês esse episódio. Então roda a vinheta. Muito bem, antes de começar, queria relembrar aqui do nosso patrocinador oficial, a TIP, que eu gosto de brincar aí, que é o PID do mercado de provedores. Então, um monte de soluções para provedores de internet. E esse ano muito forte no CFTV com inteligência artificial, uma outra pegada bem legal também para a gente aumentar o valor agregado do provedor de internet. Então, se está precisando diferenciar, entre em contato com a TIP, conhece a solução de CFTV que vale a pena. Aqui 3, 4 anos vai estar um monte de gente fazendo e quem começou agora vai estar na frente, então vale a pena falar com eles. Também queria mandar um abraço para o pessoal da ISP Consultoria, que é o nosso apoio aqui de contabilidade e jurídico para o provedor de internet, e também a Expo ISP. Nós vamos estar presentes em praticamente todos os eventos regionais da Expo ISP, então se quiser conversar pessoalmente com alguém da Fiber School, aparece lá que a gente vai estar por lá. Muito bem, sem mais delongas, vamos começar o nosso bate-papo aqui. Tudo certo, Bruno? Tudo ótimo. Queria começar agradecendo, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês nesse estúdio maravilhoso do Fibercast. Então, espero que a gente consiga fazer uma conversa bem bacana aí para os ouvintes de vocês. Boa, show de bola. Nós já conversamos algumas vezes em outras épocas, né? É verdade. Quanto tempo tem o WiFeed? O WiFeed, a ideia, vou contar lá desde o comecinho. A ideia nasceu em 2017 num projeto de faculdade. Tá. Os 4 sócios fundadores, 3 acabaram estudando juntos aqui na UDESC, na Universidade do Estado de Santa Catarina, num curso de administração empresarial, então hoje não tem nada de background técnico, nada nessa linha. Só que surgiu como projeto de faculdade e tal, a gente colocou debaixo da gaveta e tudo mais. E lá em 2018, no finalzinho de 2018, a gente foi participar de um Startup Weekend, que é um programa de inovação até patrocinado pelo Google no mundo inteiro e tal, um final de semana de imersão de como montar uma startup. A gente apresentou a ideia demonstrou bastante sucesso e a gente falou, pô, tem um negócio aí. Início de 2019 foi quando começou oficialmente o WiFeed, a gente foi lá, abriu o nosso CNPJ, pegamos a primeira rodada de investimento e a gente começou a nossa jornada. Então, janeiro de 19 aí é o aniversário oficial do WiFeed como empresa. 17 foi a ideia. Exatamente, exatamente. Legal. E atualmente você também, além de CEO da WiFeed, é diretor da vertical de varejo da ACAT, que é o hub de inovação de Santa Catarina, que podemos até falar que é um dos vales do silício do Brasil, né? O Brasil tem alguns hubs de inovação. E faz tempo que você trabalha como diretor de varejo também? Então, eu estou há 2 anos, na verdade, como diretor da vertical de varejo. Antes disso, eu fiquei 1 ano como vice-diretor da vertical. E a CAT hoje é o melhor hub de inovação do Brasil. A gente ganhou alguns prêmios dos últimos 3 anos que indicam isso. Tem alguns outros, tem o Cubo, que é muito famoso ali em São Paulo também. Tem Rio Grande do Sul, tem Espírito Santo, então tem diversos outros relevantes. São mais de 1.500 empresas associadas com base tecnológica aqui em Santa Catarina. E a gente está falando realmente de um estado que hoje tem tecnologia como seu principal item de crescimento no PIB. Então, a gente está falando de algo que representa 6% do PIB de Santa Catarina e vai chegar a 10% em 2030. Nossa. Então, vem crescendo com uma força muito grande. Varejo. Não, tecnologia de maneira geral. Tecnologia. Pode ser o varejo, construção civil, energia, telecom e por aí vai. E realmente, Floripa hoje é considerada a ilha do silício. Né? A gente pode lembrar de grandes empresas aqui como a própria RD Station, que saiu de Florianópolis. Santa Catarina, a gente pode olhar empresas como Conta Azul, a gente pode olhar como Nelway. Então, tem muita coisa legal acontecendo aqui. Grandes provedores em Santa Catarina também, Grandes provedores em Santa Catarina, né? Podemos falar aí a própria Unifique,
Temos parceiros aí que eu sei da Sim.digital que está aqui com a gente também. Tem MHNet também. MHNet, exatamente. Não quero deixar de falar o nome de ninguém, mas tem se começar vários. a falar, vamos ficar até vai amanhã. Embora, né? Vai embora. Mas então a Kátia ela apoia nesse desenvolvimento de tecnologia e a gente está lá realmente para fazer um trabalho e apoiar empresas que estão nascendo por agora, né? Muito bem. E assim, Bruno, a gente vai falar bastante sobre o Wi-Fi, mas eu tenho uma curiosidade sobre essa galera de varejo aqui. Você tem né? Você é diretor da Vertical, frequentemente você deve estar em contato com essas empresas, assim. Tu tem visto que essas empresas estão tendo algum tipo de problema com tecnologia de conectividade? Porque você trabalha com isso, você está num evento, você está conversando com o cara. O que você tem visto assim, lá no varejo? Depois a gente volta para a estrutura de Wi-Fi. Porque, por exemplo, aqui no prédio que a gente está, né, o prédio onde a Fiber School está, o hotspot, né, o sistema que a gente utiliza para a internet de visitantes é da Wi-Fi. Né? Então, queria entender um pouquinho o que tu ouve da galera do varejo, os problemas que estão tendo e conectados à internet, assim. Cara, Matheus, assim, que legal que tu entrou nesse tema, porque esses dias eu tava no Web Summit, o maior evento de tecnologia do mundo que foi no Rio de Janeiro, né? E depois eu fui convidado para um evento pós-Web Summit da Stone. Na Stone hoje a gente está falando de uma das maiores empresas de maquininha de cartão que tem não só no Brasil, mas também no mundo, né? E a Stone é um grande grupo, eles inclusive adquiriram a Lynx, que era uma das maiores empresas de tecnologia aqui do Brasil, e eles têm soluções que vão de ponta a ponta para atender do pequeno ao médio varejista. Então a gente está falando de soluções de RP financeiro, a gente está falando de maquininha de cartão, a gente está falando de PDV, tem muita coisa que eles têm lá. E aí eu olhei um gráfico que eles mostraram, colocaram na tela, era na verdade quase que um diagrama, onde eles explicaram todas as soluções que eles abordavam. E assim, sem brincadeira, são centenas de soluções que eles resolvem de problema dentro de uma única empresa. E aí, como algo transversal, na base desse diagrama estava uma palavra: conectividade. Tá. Então, tudo aquilo que a gente está vendo de novas tecnologias que estão surgindo hoje, a gente pode falar de qualquer setor. A gente pode falar do agronegócio, a gente pode falar da construção civil, a gente pode falar do setor de saúde, do setor de energia. Tem como premissa básica uma conectividade que funcione. Perfeito. E isso é um ponto que, seja relacionado ao Wi-Fi ou não, eu particularmente entendo que as empresas não estão dando a devida atenção. E talvez os provedores, as operadoras, também não estão sabendo comunicar ou se aproveitar dessa grande oportunidade que está se dando. Tem um dado muito legal, né? Hoje a gente está falando de 5 bilhões de pessoas no mundo que acessam a internet todos os dias, pelos mais variados meios. Só que a gente está falando de 17 bilhões de dispositivos. Sim. E esse número só tende a aumentar. Sim. Se a gente olhasse há 10 anos atrás na nossa casa, tinha lá uma CPU que todo mundo usava, tinha um horário, né? Não, eu vou usar à noite, tu vai usar de manhã, tu vai usar não sei quando. Um ou outro celular. Hoje a gente está falando de Alexa, a gente está falando da televisão que conecta no Wi-Fi, a gente está falando do ar-condicionado que conecta no Wi-Fi, a gente está falando da luz, a gente está falando do iPad, a gente está falando de... Tem gente que tem 2, 3 celulares. Então, numa casa comum, tu já vê aí tranquilamente uns 8 a 10 dispositivos. Tranquilo. Sem fazer muito esforço, né? Então, a conectividade... E quando a gente está falando também de novas tecnologias, hoje a gente sabe que a palavra da moda é inteligência artificial, né? Mas vamos entender qual que é o nível de processamento de dados e de tráfego que isso exige. Quem que vai tornar isso possível? Quem cuida da conectividade, quem cuida da parte de infraestrutura. Tudo que a gente está construindo, quando eu vou lá construir o Wi-Fi, que é um software, eu preciso de conectividade. Sim. Eu preciso de conectividade de qualidade. Então, o varejo está consumindo cada vez mais tecnologias, de novo, para resolver as mais variadas dores, e agora começou a perceber que, a conectividade está me deixando na mão. Eu preciso ter uma internet de altíssima qualidade, de altíssima estabilidade, nível de excelência para cuidar, por exemplo, do meu galpão logístico, porque as máquinas elas precisam se comunicar, porque a gente precisa ter informação em tempo real para o nosso CD e tudo mais. Eu preciso ter uma experiência super prazerosa para o meu cliente quando ele entra dentro do meu shopping, por exemplo. E para isso eu preciso ter um link de qualidade, preciso ter uma infraestrutura de qualidade, preciso ter segurança. Então, certamente, eu acredito que o varejo ele está correndo atrás, ele começou agora a se dar conta que tudo aquilo que ele está trazendo de novidade vai bater na área de conectividade e ele vai precisar olhar para resolver esse problema. Vou botar um QR Code. E aí?
botar um QR Cardápio Code. de QR Code. Botar um QR Code para a pessoa ver de onde que vem a origem dessa roupa, porque é uma roupa que foi feita por uma família de não sei aonde, né? Então eu quero contar a história. O cara vai ver o QR Code, mas não abre. Mas uma coisa que é interessante é que sempre quando a gente fala de Wi-Fi, a gente lembra do básico. Wi-Fi para residência, o Wi-Fi para as pessoas utilizarem, mas a base da conectividade é tudo. Não precisa, talvez o cara não precise nem dar o Wi-Fi para os clientes dele, mas ele precisa mudar a situação lá dentro. E uma coisa que tem me incomodado um pouco, Bruno, e aí eu queria ouvir tua opinião sobre isso, é que a impressão que eu tenho é que os provedores estão chegando menos nessas soluções do que empresas que não são telecom. É verdade. Por exemplo, assim, o provedor, o fato dele sempre ter feito aquilo, parece que existe uma venda no olho dele e que ele não consegue enxergar, e o vizinho dele, que é uma lojinha de informática com 2, 3 pessoas, começa a enxergar as necessidades dessas empresas e oferece para as empresas muitas vezes com uma lucratividade maior do que a internet. Você tem visto isso? Na Wi-Fi, por exemplo, você tem clientes que não são provedores? Com certeza, Matheus, com certeza. A gente tem lá uma vertical que a gente chama da vertical de integradores. Então, a gente tem uma vertical de integradores que são grandes empresas, que são parceiras de grandes fabricantes aí ao redor do mundo, que trazem soluções completas que não são apenas de Wi-Fi. Então, entram numa camada de cybersecurity, SD-WAN, e aí trazem o Wi-Fi para dentro do seu portfólio de serviços também. Mas uma empresa que vende tecnologia e também conectividade. Exatamente. Não é uma empresa que vende conectividade e também tecnologia, ao contrário, certeza, né? É o contrário. E o que acontece? Muitas vezes essas empresas, elas acabam fazendo um outsourcing de TI, elas acabam terceirizando o departamento de TI ou parte do departamento de TI de grandes empresas. Eu sou aqui o Mercado Livre. Eu entendo tudo de logística, eu entendo tudo de e-commerce, mas o meu core business não é TI. Eu não sei o que eu tenho que trazer de tecnologia de sustentação para poder rodar toda aquela minha infraestrutura. Então, eu vou contratar alguém que é especializado nisso. E esses contratos são contratos gordos, são contratos de alta rentabilidade. E uma coisa muito importante que eu sei que é uma das grandes dores dos provedores, são contratos de muito tempo de fidelidade. E não só pelo travamento no contrato. Não é questão da fidelidade, não, aqui 24, 36 meses. Não, é porque aquele portfólio de soluções está funcionando tão bem, é tão core para a operação, que depois o cliente não vai querer mexer. Sim. Se está funcionando, se eu estou tendo uma boa experiência de conectividade, se eu não estou tendo problema nos usuários na ponta, se eu não estou tendo problema nos meus sistemas, não adianta vir um outro cliente querer me oferecer uma solução 10% mais barato ali e tal, falar que atende melhor, dificilmente eu vou trocar. Sim. Quando que eu vou trocar? Quando eu começar a ter problema. Aí é fato. Então, a gente percebe que tem sim grandes integradores, mas agora estão surgindo pequenos integradores locais e regionais. Isso. E eles estão agora abocanhando uma fatia do mercado que o provedor não está atuando. E com um nível de criatividade interessante. Um nível de criatividade que vai além. Então, são vendas... Só que o que começou a acontecer? Que eu até já ouvi muito vocês falando aqui dentro da Fiber, né? O mercado de provedor ele entrou no automático, né? O que acontece? Há 5 anos atrás, há 8 anos atrás, montar um provedor, fazer todas essas estratégias, olhar, né, para o CAC, olhar para a LTV, olhar para o payback, colocar aqueles caras para dentro, montar a rede, tudo mais, né, era o padrão. Todo mundo quem fez aquilo lá atrás cresceu muito. Não é à toa que a gente tem grandes operadoras agora que eram pequenininhas há 5, 8 anos atrás. Só que hoje está todo mundo fazendo a mesma coisa. Não tem diferencial. Não tem. Para o cliente, né, de novo, um termo que a gente usa muito, virou commodity, o link de internet. Então, o link não tem diferenciação. É igual passagem aérea. Eu vou lá, eu boto no Google Flights, boto no Book, e o que tiver mais barato eu compro. Não quero saber se é Azul, se é Latam, se é isso, se é aquilo. Vai embora. Com provedor de internet é basicamente mesmo o cara falando assim, eu nunca mais viajo com essa companhia. Já nunca disse isso? Dá 6 meses depois, tem um desconto aqui. Vai embora. Acabou. Vai embora. É isso aí. Exato. Então, assim, o provedor de internet, ele tá basicamente olhando para o lado, vendo o que o concorrente está fazendo, e ele vai lá e faz igual, repete. Ele faz um marketing um pouquinho melhor, bota uma logo um pouquinho mais bonita, melhora um pouquinho o atendimento, mas são melhorias incrementais.
Eles não estão olhando realmente para o todo, eles não estão tendo uma visão macro. Às vezes vale a pena ter menos clientes e clientes mais rentáveis. Lógico. Saber para quem dizer não, saber aonde dedicar aquele período de expertise. Então, eu realmente, assim, a gente tenta trazer isso para os provedores, olhar para um novo mercado, porque a verdade é, a necessidade ela existe. Se a necessidade ela existe, alguém vai atacar aquele mercado. Pode ser o provedor, pode ser um novo mercado que está se criando. E uma coisa muito interessante, né? Que eu sou apaixonado por inovação, né? E as pessoas acham que inovação é tu fazer o Uber, é tu fazer o iFood, é tu fazer um negócio totalmente revolucionário. E, cara, e muitas vezes é só tu achar um nicho diferente. Já é uma baita inovação, cara. Porque o provedor é uma empresa de recorrência. Então, o que ele precisa? Aumentar o faturamento e a lucratividade, lógico, né? Mas, para mim, uma das cegueiras que o provedor coloca na frente dele é quando que a métrica principal é a quantidade de cliente. Entendeu? É verdade. E não faturamento e incremento de faturamento. Então, quando é que tu tira essa métrica principal de quantidade de clientes, tu coloca lá em cima como métrica principal faturamento, incremento de faturamento. Lucratividade é super importante, é mais difícil de calcular e tal, mas também tem que ser colocado. Mas eu ainda prefiro, para mim, nas minhas planilhas aqui da empresa, o primeiro número que eu olho é o faturamento e o incremento que eu tive mês a mês, seja tendo de recorrência. Isso ajuda muito a gente a pensar em soluções para aumentar o incremento e não necessariamente botar um monte de cliente na base. É verdade. Essa semana o pessoal da Comp veio aqui e foi até interessante que eles têm várias soluções de IoT, né? E aí eu não estava na empresa e ontem o nosso time disse, não, Matheus, eu não entendi direito o que a Comp veio fazer aqui, porque a solução deles é só para integradores. Daí eu falei, não, gente. Não, mas a Comp disse que são só os integradores que usam a solução. Daí eu falei, mas está errado? Os provedores têm que começar a usar a solução, não é só integradores. Aí a galera, então a gente quer fomentar. Eu falei, é lógico, cara. O mundo está se transformando e o provedor está, né, com aquela cegueira visual e tem tanta coisa interessante para fazer. E aí, voltando aqui no Wi-Fi, uma coisa que eu falo muito, Bruno, é o seguinte. Eu vejo gente pagando 10 mil, 20 mil, 30, 200 mil reais por mês para empresas de SVA que não fazem sentido. Que se tu simplesmente tirar o SVA do provedor, as pessoas não vão perceber diferença. Elas não usam, né? E aí cada caso é um caso. Daí as pessoas falam assim, não, Matheus, mas é que tu tem que entender que eu fiz esse SVA não para valor agregado, eu fiz por causa dos esquemas tributários. Eu falei, beleza. Tá, mas isso não impede de tu fazer isso com um SVA que gera valor agregado. Com certeza. Né? Então, eu vejo um movimento do mercado agora e eu acho que vai sair até uma bolha aí, porque a hora que o pessoal começa... Já tem pessoas fazendo isso. Se desfazendo de SVA que não faz sentido, continuando com a proposta tributária, mas agora eu gasto 10 mil, 20 mil, 40 mil com SVA que lá na ponta o cara compra. E eu falo o seguinte, que às vezes ele teria que comprar só o SVA, né? Como é que tu faz para saber se o SVA é bom? Oferece só ele. Oferece só ele. Cliente comprou, cara, isso é um bom SVA, né? E aí sim, chegando agora na WiFeed. Né? O que o WiFeed tem de soluções hoje de provedor? O que os clientes de vocês estão fazendo? Eu não sei se tu sabe, né? Mas antes da gente fazer aquele vídeo que a gente fez para o New ISP, eu já sabia da solução que a Algar tinha, do Smart Wi-Fi. E eu achava da hora, porque para mim, inclusive, a Algar, no meu ponto de vista, é uma das empresas que mais está conseguindo inovar no mercado de telecom no Brasil. Mas, enfim, eles tinham a solução corporativa e eu falei, cara, olha só, esses caras criaram uma solução diferente. Botaram inteligência no Wi-Fi e estão conseguindo... Daí eu não tenho números deles, né? Eu não sei se eles estão vendendo bem e tal. E aí depois tu vem e fala assim, não, nós montamos. É a nossa solução. Que legal, velho. Então, me fala um pouquinho mais assim, do que vocês têm feito, como vocês têm ajudado os provedores nessa questão de valores agregados com Wi-Fi. Isso é muito legal. Eu vou até destrinchar um pouquinho a conversa em alguns temas que tu abordou, né? Em relação a esse ponto do Wi-Fi, do SVA, perdão,
isso é algo que a gente ouve muito dos provedores que são nossos clientes, nossos parceiros lá no iFeed. A gente acaba chamando os provedores de parceiros porque, de fato, eles são nossos parceiros que vendem o nosso produto e acabam utilizando também, o que é muito melhor. Quando a pessoa ou a empresa utiliza aquilo que depois ela vai vender para o outro, ela sabe muito melhor fazer aquilo, né? Mas quando o provedor ele vai trazer o SVA para dentro de casa para resolver uma questão meramente tributária, isso diz muito sobre o provedor, mais do que ele imagina. Ele está preocupado com a operação dele da porta para dentro ou ele está preocupado com a operação dele da porta para fora? Eu entendo que hoje, independente do mercado, pode ser de provedor, pode ser de varejo, pode ser de construção, as empresas que estão mais preocupadas com a porta para dentro, elas não vão durar muito tempo no mercado. A grande verdade é essa. A gente está morando hoje, a gente está vivendo hoje numa economia que é a economia do feedback. É a economia do Reclame Aqui, é a economia do Google Reviews, é a economia das redes sociais, onde eu vou lá, eu faço um vídeo, eu faço um comentário, eu faço um post, eu crio uma comunidade e eu consigo acabar com o negócio quase que da noite para o dia. A verdade é essa. Então, a gente tem que estar muito mais preocupado em relação ao que a gente está entregando de valor para o nosso cliente do que necessariamente o que vai resolver um problema nosso interno. Se a gente consegue fazer os dois juntos, melhor ainda. Mas é o que eu digo que como que a gente consegue saber o que priorizar? E é onde rola geralmente uma inversão de valores. Vou te dar um exemplo que tu comentou. Bruno, os provedores estão muito... eles se importam muito mais com o número de clientes do que necessariamente com a qualidade do serviço, com a lucratividade, com a margem. Porque a meta da empresa, muito provavelmente, ela está ligada ao número de clientes que consegue trazer. Total. E aí, o vendedor que está lá na ponta, o marketing, todo o time de operação vai fazer tudo para poder bater aquela meta de número de clientes. Quando a gente chega numa empresa, eu vou utilizar a Stone como referência aqui novamente. Uma empresa como a Stone, qual que é a meta principal deles? NPS. Boa. NPS. Eu preciso ter um NPS acima de 80. Eu preciso ter um NPS acima de 90. Então, quando todo mundo começa a olhar para o NPS como a meta principal, ou uma das metas principais, não precisa ter apenas uma, aquilo muda a dinâmica da empresa como um todo. Total, cara. Então, ao invés de eu utilizar uma estratégia de uma Cielo, por exemplo, que vamos crescer, eu vou focar no atendimento. Então, se eu quero ter um NPS alto, eu quero que se eu ligar para a Stone, se eu ligar para mandar um WhatsApp, eu quero que em 5 segundos algum ser humano esteja me respondendo e não um robô. E aí, quando eu ver que tem um ser humano me respondendo em 5 segundos e que eu vou ser bem atendido, eu vou ter uma experiência incrível. Eu vou lá e vou comentar aquela experiência com alguém, eu vou jogar no meu Instagram, eu vou jogar no meu story. E aí outras pessoas que estão tendo experiências ruins, elas vão falar, opa, tem um cara falando bem de uma maquininha de cartão. Como é que isso é possível? Sim. Que também é um mercado comoditizado. É um foco no Nubank, né? Na verdade, Nubank é a mesma coisa. E também é um mercado comoditizado. O que eles fizeram? Começaram a trazer clientes das outras bases. Por quê? Porque as pessoas, às vezes elas acham, as pessoas querem saber só de preço. Realmente, tem aquela fatia do mercado que o principal valor para elas é preço. Isso é uma coisa muito legal que eu gosto sempre de fazer esse disclaimer quando eu vou falar alguma coisa lá dentro do iFeed ou quando a gente vai falar para dentro dos provedores. Nada do que a gente vai falar aqui serve de regra universal para todos os provedores que estão nos ouvindo. Lógico, né? não. Cada provedor tem o seu mercado, o seu público-alvo, as suas condições. Tem um provedor que está lá no norte do país que tem uma realidade totalmente diferente do provedor que está aqui no sul. Então, o provedor tem que entender o que faz sentido para a realidade dele e do mercado dele. Mas o foco, para mim, tem que ser no cliente. O que meu cliente está querendo? O que meu cliente está buscando? Quais são os desejos? Quais são os anseios? Quais são as dores? O que ele valoriza? Se ele valoriza preço mesmo, e eu tenho essa certeza, garantia, então eu tenho que ter a operação mais eficiente do mundo, porque eu preciso entregar o menor preço. E esse é o valor. Ontem eu fiz uma mentoria com um cliente e algumas coisas interessantes para falar, tá? Tempo atrás a gente fez uma imersão de vendas. E nessa imersão de vendas era um dia só. Então tinha 10 horas de imersão. Eu foquei 2 horas da imersão. Teve gente que cruzou o Brasil, cara. Eu foquei 2 horas da imersão para convencer eles trocar a métrica principal de quantidade para faturamento. 2 cases aqui, tá? Ótimo. Em um mês, o provedor tinha um incremento de 15 mil que ele nem sabia. Ele não sabia que era 15 mil que ele vendia por mês. Ele só sabia que ele vendia 170 clientes. E ele fazia 15 mil a mais de venda. Cara, em um mês, ele saiu de 15 para 25. Só mudando a métrica. Acredito. Porque a galera... Não, cara, mas... Não, vamos fazer upgrade. Acredito. Vamos vender esse plano aqui. E em um mês. Esse é um provedor menorzinho. O outro provedor é um provedor maior que eu estou acompanhando desde o começo do ano. Ele estava na casa lá de 50,
50 e poucos mil. Ontem fizemos uma reunião e mostrou 79 mil. Olha só. E ele falou, Matheus, e mês que vem a gente vai para 90 mil de incremento. E ele não está falando mais quantidade de cliente, só porque mudou o objeto que ele está olhando. Com certeza. Entendeu? E olha só, o ano dele vai passar até 24 meses. Por quê? Porque se ele dobrar o faturamento dele, ele está fazendo em um ano o que ele faria em 2 anteriormente. Exato. E aí vem uma questão que você estava falando antes, né? Que, assim, eu faturo 100 mil reais, gasto 95. O que eu faço para resolver a minha vida? Tu pode ter uma estratégia de abundância e uma estratégia de escassez, ou as duas juntas. O que seria uma estratégia de abundância? Eu vou buscar fazer mais resultado. Vou faturar 150, 200, 300, 500, vou buscar soluções para crescer. E uma estratégia de escassez é, não, eu vou cortar aqui, eu vou cortar aqui, eu vou cortar aqui, eu vou cortar ali. Tem que cortar, tem que segurar, não tem que abrir a mão. O problema é quando que tu foca só na escassez. Porque aí a empresa realmente vai acontecendo aquilo que tu falou, ela vai definhando, né? Ela não vai crescendo. Então, se nós falamos de abundância, a gente tem que começar a ter essa visão, né? E isso é transmitido para as pessoas porque, no final das contas, o próprio time ele vai reagir aos incentivos e à comunicação que a gente passa. Total. Então, é exatamente o que tu falou. Pô, se a gente pega e coloca lá uma meta no marketing, gerar 1000 leads. Pô, gerar 1000 leads é gerar 1000 leads. Que pouco tá gerando 1000 leads. Não, eu vou gerar um lead aqui que é uma pessoa física que não tem nada a ver, que não quero saber, outro que é do mercado que não tem nada a ver. 1000 leads. 1000 leads. Calma lá. Eu quero aqui ter uma conversão de lead qualificado de marketing para lead qualificado de vendas de 90%. Opa, aí calma lá. Eu quero ter tantos agendamentos, eu quero ter tantas vendas. Então, eu acredito que o provedor ele tem que começar a olhar um pouco mais para a base de clientes, olhar para as oportunidades e, de novo, assim, a gente tem que parar para pensar, eu sempre falo isso, né? Os provedores não perceberam que eles são o maior canal de vendas, tanto B2B para empresas, quanto B2C para pessoas, que existe no Brasil. Talvez maior que os provedores só as empresas de energia elétrica. Tá. Porque o que toda família precisa? Energia elétrica, água e agora internet. Mas nós podemos vender energia elétrica agora também. Pode vender também energia elétrica, sem a menor dúvida. Mas quando tu para pensar, tem aquela pirâmide de Maslow, né, das necessidades fisiológicas. A internet entrou ali. Necessidade. A internet virou uma necessidade fisiológica do ser humano. A verdade é essa. Então, parar para pensar que hoje os provedores eles estão dentro da casa de quase 100% das pessoas no Brasil, que estão em 99% das empresas no Brasil. O que essas pessoas compram fora da relação ali de link de internet que elas poderiam estar comprando através do provedor? Exatamente. O que essas empresas compram, porque o dinheiro está lá, a necessidade está lá, e o provedor poderia estar vendendo aquilo para elas. Então, o tamanho de mercado do provedor, quando ele para de olhar só para link de internet e ele começa a olhar para soluções, ele aumenta, 10 vezes. É um negócio brutal. E tem uma coisa muito legal, Matheus. Eu acho que eu nunca falei tanto sobre isso assim. Mas sabe por que a gente decidiu migrar a nossa estratégia de venda direta para venda através de provedor de internet? Por conta da confiança. As empresas, os provedores não sabem disso, mas as empresas elas confiam nos provedores. Sim. Elas pensam assim, olha, internet, esse cara entende. Então se o provedor chegar lá e falar, cara, olha só, coloca esse roteador aqui, coloca esse sistema lá, vamos trazer mais uma rede para cá, vamos trazer então uma câmera para cuidar da tua empresa. As pessoas não entendem sobre aquilo, não faz parte do dia a dia dela. Uma vende roupa, outra vende hambúrguer, outra vende cerveja. Então, se o provedor ele começa a se tornar esse parceiro e ele potencializa essa credibilidade dele, ele consegue vender várias outras coisas. Se ele está querendo agregar valor, ele vai lá e vende primeiro um Wi-Fi inteligente. Pô, dá certo. Começa a funcionar o Wi-Fi, capta lead, revoluciona o negócio da pessoa. Aí depois ele fala, então vou vender aqui câmera inteligente. A pessoa vai olhar, pô, esse cara me vendeu um Wi-Fi que deu certo, vou comprar a câmera dele também. Vamos embora. Agora o cara vai vir aqui e vai me vender um SVA para eu vender para pessoa física de um streaming de plano de saúde ou qualquer coisa. E aí ele vai galgando novos serviços e quando ele olha aquele ticket médio dele que estava R$100, ele pode estar 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800 e vai embora. Não vendendo mais só a internet. E não vem... Exatamente. Esse é o calcanhar de Aquiles. É a cegueira... tipo assim... O que trouxe os provedores até o ponto que eles chegaram hoje é
é o que está vedando eles conseguirem dar o próximo salto, entendeu? É verdade. Porque, por exemplo, vamos pensar assim, ó, o iFeed, tá? Para mim, o iFeed é a minha visão, tá? Tu pode me corrigir depois se eu estiver errado. Mas para mim, cara, se eu for pegar o iFeed e vender, é uma solução de marketing. Sem dúvida. A melhor forma de vender o iFeed para mim é uma solução de marketing. Por quê? Vamos pegar, por exemplo, aqui embaixo a cafeteria, que eu sempre vou. Eles não têm meu celular. E eu vou direto lá. E eu me conecto no Wi-Fi deles. Eles não sabem quantas vezes me conectei no Wi-Fi deles, eles não sabem quantas vezes eu fui lá. E eles podiam simplesmente me mandar uma mensagem. Pô, Matheus, faz tempo que não vem aqui, tá aqui um cupom de 10% de desconto. Então, eu consigo utilizar o Wi-Fi de uma forma inteligente, como marketing, mas daí a venda do provedor faz o seguinte, faz ele ir lá no bar e vender hotspot. Hotspot, exatamente. Ele chega, não, tem uma solução de hotspot aqui que o cliente vem e bota o login dele e tal, pá, e o cara do bar fica assim, tá, mas... E aí, pô, vai atrapalhar, o cara não quer botar o login. Ele não quer, não, deixa sem senha, tá tudo certo. É isso aí. Ao invés de ser o contrário, tu chegar assim, cara, como é que tá o teu movimento? Como é que tá tal coisa? Como é que tu tem feito marketing? Então... Tu tens o contato dos teus clientes? Tem os contatos dos teus clientes, vai pegando nas dores dele, né? Então, essa venda de ter vendido a internet a vida inteira faz com que o provedor só consiga enxergar vender internet lá na ponta. E a gente tem que dar um jeito de abrir os olhos, né? Tirar essa venda dos olhos e mostrar que tem outras formas de vender, né? Tem um conceito muito legal, não sei se você já ouviu falar, depois até vale a pena o pessoal que se interessar dar uma pesquisada, que é o Viziate, que é em inglês. What you see is all there is. Então, tudo aquilo que tu vê é o que existe para ti. Sim. Então, pensa que tu tá num quarto escuro, tá? E aí tu coloca uma lâmpada aqui no teto do quarto. Aquela lâmpada ela vai ter um raio ali de alguns metros, dependendo do tamanho da lâmpada. Então, o que está além daquela iluminação, tu não consegue enxergar. Tá. E o provedor está preso naquela lâmpada, naquele escopo de luz que está ao redor dele. Isso. E ele tem medo de chegar lá, dar um passinho para o lado e ligar o outro interruptor que vai mostrar para ele todo um novo mundo de coisas novas que ele pode enxergar e ele pode começar a incorporar para o negócio dele. Isso serve para a nossa vida também. Total. É aquela coisa de, às vezes, a gente está submerso, a gente não percebe, a gente nada um pouquinho para cima e começa a ver um mundo novo. Total. E isso que tu comentou é a maior verdade, porque, né, até voltando para aquela tua pergunta inicial, a gente vende o iFeed exatamente dessa forma. A gente transforma o Wi-Fi das empresas em uma solução de marketing e relacionamento. Isso. Porque hoje marketing é relacionamento também. Sim. A grande verdade é essa. E como que o provedor ele pode fazer isso e trazer isso para dentro de um SVA? Primeiro passo. Uma das principais dores, e a gente sabe que são dores em termos de dados estatísticos que a gente tem inclusive na Anatel, são as reclamações dos clientes no Wi-Fi. Tanto pessoa física quanto pessoa jurídica. O bar está lá reclamando do Wi-Fi, a senhora está reclamando do Wi-Fi, o gurizão que está querendo jogar está reclamando do Wi-Fi, todo mundo reclama do Wi-Fi. Por quê? Porque a gente já sabe que os provedores não vendem os melhores equipamentos para propagar sinais de Wi-Fi dentro da casa. O Wi-Fi Premium, que a gente já falou muito sobre isso, ainda não é realidade. Mainstream no mercado. Faz 5 anos que eu falo dele, mas ainda não é realidade. Não é. O que as pessoas estão fazendo e o que os provedores não estão percebendo, a gente começa a ver fabricantes fazendo contato direto com o consumidor final. Fabricantes hoje estão criando e-commerce, estão criando estratégias. Eu sou impactado por propagandas de fabricantes para comprar os roteadores deles. Sim. Faz a rede mesh aqui. tem um aplicativo, Next Finish está instalado. Cara, isso aí é o dinheiro que o provedor está perdendo. Tá perdendo. E o pior, o cliente vai chegar lá, ele vai ter uma dificuldade. Então, assim, só que o cliente está lá, o dinheiro está lá, ele vai comprar. E ele podia estar comprando do provedor. Isso. Então, o primeiro ponto que o Wi-Fi inteligente, o Wi-Fi marketing resolve é: eu preciso dar uma infraestrutura de qualidade para a empresa. Tá. Então, não dá para trabalhar com ONU. Não dá para eu trabalhar num equipamento ali que vai conectar um telefone, outro, quando chegar em 5, 6 já não vai conseguir ter uma boa conectividade. Se eu quero entregar uma boa experiência de Wi-Fi, eu tenho que ter um access point corporativo. Eu tenho que ter uma rede robusta que vai entregar aquela qualidade de sinal, estabilidade e abrangência. Então já começa por aí, já é uma dor. Pô, como é que tá o Wi-Fi para os teus clientes? Não tá legal, cara. Então aqui, vou te entregar um equipamento de qualidade. Depois começam as perguntas. Pô, vocês têm a listagem dos clientes de vocês? Vocês fazem programa de relacionamento? Vocês têm algum sistema que faz automação de marketing? Geralmente as empresas não têm. As mais maduras até podem ter, só que elas carecem de dados para inserir nesses sistemas.
Então, o provedor ele acaba vendendo o pacote do iFeed, então é uma licença que o cliente paga mês a mês, mais o equipamento. Então, ele consegue levar um ticket que às vezes é de R$ 99,00 para 179, 189, 199. Então, ele consegue muitas vezes até dobrar o ticket dele, aumentar a margem, às vezes 30%, ou seja, trazer mais lucratividade. E uma das coisas mais importantes, ele reduz o cancelamento. Por quê? Porque vai estar funcionando, a rede Wi-Fi vai passar a funcionar com Wi-Fi Premium e o cliente... Menos suporte, ele ganha com menos suporte ainda. Isso. E o cliente vai estar satisfeito por conta de tudo aquilo que tu falou. E aí aquilo que tu trouxe, eu vou puxar um gancho da inovação que tu comentou lá no início, né? Que nem toda inovação precisa ser Uber, nem toda inovação precisa ser Airbnb. O iFeed, querendo ou não, quando a gente nasceu, nós não éramos a única solução de hotspot no mercado. Sim, tem outras. Existem diversas outras, inclusive fazem um bom trabalho, outras nem tanto. Mas o que a gente viu no mercado? A maioria das soluções, e até hoje é assim, foram desenvolvidas por profissionais de TI para profissionais de TI. Então, o próprio cara que desenvolveu, ele olhava para o hotspot como uma solução de autenticação no Wi-Fi. Sim. Cara, eu preciso autenticar, eu preciso ver aqui os clientes, preciso ver o consumo de banda, preciso ter uma lista ali de IP que está conectado. Que é o que o cara não precisa, né? Que o cara não quer nem saber. Não faz sentido nenhum o cara da loja saber quanto que o usuário consumiu de banda, né? Tem informação que eu nem trago para o nosso dashboard, porque vai mais confundir do que ajudar. É o que eu falo, é o cockpit de avião. Sim. Eu não preciso entregar tudo que a solução oferece, eu preciso entregar o que o cliente quer. E ele tem que fazer isso rápido. Então, a gente fala que o iFeed é uma ferramenta criada por gestores para gestores. Então, ao invés de focar na autenticação do Wi-Fi, a gente foca no que aqueles dados que a gente captou vão gerar de resultado para o estabelecimento ou para o provedor que está utilizando a nossa solução lá na ponta. Tá. Então, é justamente isso. Qual que é o perfil dos clientes? Vamos fazer uma ação aqui de aniversário? Vamos mandar um cupom de desconto periódico para os clientes mais assíduos? Vamos resgatar um cliente que não vem há 3 meses? Vamos pedir para esses caras aqui fazerem reviews no Google, melhorarem o posicionamento do nosso negócio lá no Google My Business? Então, o que a gente pode fazer para potencializar as estratégias de marketing de relacionamento daqueles estabelecimentos? E isso está sendo oferecido pelo provedor. E a gente tem ações, Matheus, uma coisa que é muito legal, até trazendo alguns números, que a gente comprova que o iFeed traz faturamento para as empresas. Eu tenho estabelecimentos que tranquilamente ali o cara consegue ter 1.000 cadastros por mês. Se ele faz um disparo de um cupom de desconto e daquelas pessoas 5% retornam, a gente está falando de 50 pessoas que retornaram. 50 pessoas que retornaram, o ticket médio vai lá de R$100. Sim, dá 5. Já pagou a conta e sobrou muito. A gente está falando de R$100 versus R$5.000. Sim. Então, olha o valor que está sendo agregado, olha o ROI que a gente está trazendo para essas empresas. Né? E isso o provedor pode estar oferecendo. Isso é sucesso do cliente, cara. Exatamente. Isso é sucesso do cliente. Exatamente. É essa visão. Como que eu vou lá no cliente? Como que eu vou no... essa mente criativa, cara, que a gente precisa. Cheguei no bar. Cara, como que eu ajudo esse bar a ganhar mais dinheiro com tecnologia? Com certeza. Conectividade, tecnologia, como que eu ajudo ele a ganhar mais dinheiro? Porque se ele ganhar mais dinheiro, ele pode pagar mais para mim. O problema é que se ele não ganhar nada, eu quiser só vender coisas para ele, né? Empurrar, né? Empurrar coisas, né? Eu lembro que, cara, isso foi em 2013, 2014. Eu acho que a Intelbras lançou aquele Wi-Fi check-in. O check-in no Facebook. Que até ele foi extinto agora, faz poucas semanas. Eu tinha uma loja, eu tinha uma empresa de consultoria para TI Telecom. Eu comprei 30 deles. E aí, nós criamos um modelo que a gente chegava nos lugares e o pitch era assim, ó. Nós chegamos a ter 15 instalados. Eles pagavam R$99 por mês para nós. Olha só. E tinha um salão de beleza, cara, que ele tinha uma internet ADSL e era R$79 a internet. E ele pagava R$99 para mim. E o ON 300, o ON 500 custava R$300. Né? Então, quando nós começamos a montar a solução... O meu sócio na época falou assim, cara, por que a academia vai pagar R$99 se custa 300, eles podem fazer sozinho? Daí que eu falei para ele? Porque eles não sabem. Exatamente. Eles não sabem. E aí, o que nós fazíamos? A gente chegava lá assim, naquela época o Facebook bombava, né? E eu chegava assim, cara, vocês têm um problema, vocês nunca têm a senha, que daria para resolver de outras formas, né? Tipo assim, a senha, mas as pessoas não têm a senha, você tem que ficar pedindo e não gera nada para vocês. Agora, imagine se toda pessoa que pedisse sua internet fizesse propaganda no Facebook e ia ser dos caras. Cara, era assim, ó, a taxa de conversão era altíssima. Altíssima, as pessoas compravam.
Daí tu fala assim, pô, Matheus, por que não deu certo? Não deu certo porque a gente não era telecom. Eu não tinha setor de suporte, eu não tinha infraestrutura que eu precisava para cuidar desse cara, entendeu? Eu era uma empresa de consultoria, não uma empresa de telecom. Então, quando que os suportes começaram a chegar, quando as coisas começaram a chegar, a gente tá aí, vamos fazer? Ah, não é bem nosso core business. E aí a gente acabou saindo. MiFi era o nome da solução. É o Wi-Fi invertido, sabe? Legal, o Wi-Fi a gente só inverteu ele, MiFi. Mas era bem legal, cara. A gente conseguiu vender, tipo assim, não saímos no prejuízo, a gente conseguiu pagar a conta, por mais que o projeto não foi para frente, mas é uma coisa que eu sempre lembro de uma época que, 10 anos atrás, cara, a gente vendeu uma solução tosca, vamos dizer assim, porque não tinha muita inteligência mesmo lá, era só marketing mesmo, né? E os caras já pagavam mais caro que a internet. Exatamente. E eu vou te dar um exemplo real aqui, que é de coisas que a gente executa no iFeed, que é de sucesso do cliente. Aí eu tô falando do cliente final, tá? A gente começou a perceber, né, para quem conhece bem a área de relacionamento de cliente, CRM e tudo mais, sabe que muitas das mensagens automatizadas são cadências criadas por perfis de clientes. Então, eu vou criar aqui uma cadência de e-mails, vou disparar um e-mail por semana. Todo mundo tem a sua loja ali, sua farmácia, seu supermercado, seu varejo que manda mensagens periódicas, né? Pode ser e-mail, SMS e WhatsApp. Só que um grande problema desse departamento... Só um minutinho, cara. Deixa eu ver o que eu achei aqui, ó. Olha só. MiFi. Cara, que legal. Aqui, ó. Projeto Rede Wi-Fi, Secretaria de Educação do Rio Grande do Sul. Olha só. Da época que a gente trabalhava, MiFi, acesso liberado, grátis. Que legal, Matheus. Wi-Fi Education, 2013. 2013. A gente não imaginava... Meu Deus, 2013 eu estava ainda na escola. Desculpa te cortar aí. 2015, não, mentira, tá? 29 de dezembro de 2015. Olha só, aqui. Olha só, que bacana. Mas o que eu ia dizer, a gente sabe que para quem trabalha com marketing, com relacionamento, sabe que uma das maiores dores é a taxa de abertura de e-mails e depois a taxa de cliques de e-mails. Porque o que acontece? Eu tenho lá a minha marca. Vamos supor que eu tenha um restaurante, tá? E eu quero uma pizzaria. Eu quero trazer as pessoas de volta para minha pizzaria. A pessoa foi lá, entrou na minha pizzaria, eu captei o dado dela, seja via Wi-Fi, seja qualquer outro caminho, e eu vou mandar um e-mail para ela pedindo para ela fazer um review dali uma semana. Cara, a pessoa não vai abrir aquele e-mail, ela não vai ver. 2% das pessoas vão abrir e vão dar o review e vão fazer. A gente começou a perceber que com o Wi-Fi a gente começou a criar gatilhos, sabendo, a pessoa entrou no estabelecimento. Se ela entrou, eu vou disparar alguma comunicação. E quando a gente começa a disparar essa comunicação, principalmente no momento que a pessoa se desconectou do Wi-Fi, é o momento que ela está mais propensa a interagir com alguma comunicação daquele estabelecimento. Sim, tá quente, né? A gente começou a perceber que chegamos em várias empresas, e olha, pequenas, grandes e médias empresas, tinha uma média de conversão de abertura de e-mails ali de 8% para fazer review. Porque o Google My Business, né, posiciona muito bem as empresas que têm boas notas e que têm muitos reviews. Quando a gente começava a fazer esse disparo via o gatilho de desconexão do Wi-Fi, essas conversões iam de 10% para 50%, 60%, 70%. Então a gente tem cases que em 3 meses a gente levou redes de hospitais de 2,9 até 4,1 da nota no Google. Isso traz uma força para o algoritmo daquela empresa dentro do Google, que quando a pessoa for lá digitar hospital, clínica, bar, ele vai aparecer na frente, porque ele vai ver que várias pessoas estão indo lá, estão tendo uma boa experiência, estão comentando, estão deixando seu review, e aquele lugar é um lugar que se torna relevante. É um canal orgânico que a gente começa a dar mais visibilidade para as empresas. Isso a gente consegue potencializar através de uma conexão via Wi-Fi que deu aquela informação que melhorou um review no Google. Outra coisa é justamente essa conversão de cupons. Poxa, se eu começo a entender o grau de frequência que a pessoa vai no meu estabelecimento, eu consigo criar ali cadências para lembrar a pessoa de estar lá e justamente dar cupom de desconto, trazer ela de volta. O que grandes marcas hoje já fazem, porque elas conseguem ter um nível de dados, times, especialistas que dispensam comentários, a gente consegue levar para o bar, a gente consegue levar para o restaurante, a gente consegue levar para a pizzaria. Não foi a Sim que fez um projeto aqui na praia? Tem. Foi, né? Tinha um projeto interessante. E que bom que tu entrou nesse ponto, assim, porque esse é o outro caminho. Então, tem o caminho de revenda do iFeed como SVA para as pessoas jurídicas que os provedores fazem.
Mas a gente descobriu um novo mercado, até assim é uma das empresas que super se beneficia, mas tem mais centenas de outros provedores que fazem isso no Brasil, que é o que a gente chama de estratégia de hotspot. Então, ao invés do provedor revender o iFeed, ele passa a utilizar o iFeed por conta própria. Então, o que ele faz? Ele instala hotspots nos principais locais públicos da cidade dele. Então, no caso aqui da Sim Digital Florianópolis, vou botar na praia. Mas a gente tem em praças, em parques, em praias, em igrejas, em campinhos de futebol, em ruas movimentadas, em centrinhos de comércio, em terminais de ônibus, que os provedores... Aqui em Floripa tem no terminal de ônibus. Os provedores vão colocando aqueles hotspots públicos de acesso liberado para todo mundo. A pessoa está na rua, ela vai se conectar no Wi-Fi, ela vê a marca do provedor. É o que eu falo, aquilo ali já é um aperitivo. É um branding, mas é um aperitivo. É igual eu vou no mercado, tomo ali um golinho do iogurte para ver se eu gosto e levo para casa. O provedor está dando um gostinho da internet dele. E aí o que ele já faz? Ele mostra a marca dele, né? Dá as boas-vindas para a pessoa e faz geralmente uma pergunta. Você está satisfeito com a internet da sua casa? A maioria das pessoas coloca, não estou satisfeito. Sim. Então, se você quer ter essa experiência dentro da sua casa, entre em contato com a gente. E aí a gente deixa lá um botãozinho para quem quer o contato e para quem não quer o contato. A gente tem provedor em São Paulo que vem fazendo isso, que o iFeed já é responsável por 1/3 das vendas de pessoa física, como captação de lead para esses provedores. Capaz. A gente tem provedor que faz 30, 40 vendas por hotspots por mês. Me traz esse cara aqui pra gente fazer um podcast com ele, com cara. certeza. Quero entrevistar ele, quero ver essa história aí. Legal? E isso por quê? Porque eles encontraram um novo canal de mídia, que é alternativo ao Instagram, alternativo ao Facebook, ao Google, que é super importante diversificar também os ativos. Sim. E uma coisa muito legal, Matheus, aqueles leads que eventualmente não quiseram ou não tiveram interesse, a gente consegue taguear eles com um pixel do Facebook da Meta e fazer ações de remarketing. Então, mesmo o cara que não quis comprar, não quis o contato, depois ele vai chegar na casa dele, vai abrir o Instagram, vai ver a marca do provedor. Boa. E ele vai começar a lembrar daquele provedor. Boa. E ele vai começar a ficar propenso a comprar daquele provedor. Então, isso é uma estratégia que a gente vem fazendo, que tem sido super legal. E essa é uma estratégia que ela serve para qualquer tipo de provedor. A estratégia de revenda, a gente já fala que tem que ser para provedores um pouquinho mais maduros, que tem uma área de vendas para pessoa externa, jurídica. Né? Não é para todo mundo. Agora, hotspot, o que a gente vem fazendo assim é inacreditável. Eu vou dizer que eu mesmo não acreditava tanto e hoje vem sendo o nosso carro-chefe. Eu acho que é bem interessante. Eu vou fazer uma consideração em cima disso, de que não é para todo provedor. Talvez quem é pequeno que deve estar pensando, tá, mas como assim? O problema é o seguinte... Eu não posso chegar num bar oferecendo hotspot para ele. Ele não vai sentir desejo por isso. Então, eu tenho que ter uma pastinha, eu tenho que ter um material, eu tenho que ter explicação, eu tenho que ter o cara treinado. Provavelmente esse cara vai ter que ter um líder externo. Então, o provedor pequeno pode ter, só ele tem que estar estruturado, tem que ter um time comercial profissional. É verdade. Né? Para conseguir fazer a venda. Então, eu acho que essa é a questão, porque tu tem que gerar desejo lá na ponta. Mas é totalmente factível de fazer. E eu vou te falar que tem provedor grande que não consegue fazer porque não tem essa estruturação. É entendeu? verdade, é verdade. E uma pergunta que eu queria te fazer, tô curioso aqui, tu falou de hotspot. Alguém já conseguiu vender espaço publicitário? Por exemplo, assim, ó, vamos pegar Floripa, tá? Joaquina, botei um roteador lá. Aí tem 4 bares na praia. Cara, no verão, sei lá, deve passar 5 mil pessoas, 10 mil pessoas e sei lá quantas vão conectar no roteador. Imagina que quando o cara conectou, aparece a propaganda assim: você ganhou uma caipirinha no Ator da Joa. Código tal, retire. Cara, o bar vai bombar, explodir. Vai bombar o verão inteiro, entendeu? Tem cases de pessoas que conseguiram instalar um hotspot e ver assim, cara, eu tenho 2.000 visualizações dias, vou vender por R$5.000 um espaço no banner para esse bar aqui. Com certeza. Aqui mesmo em Floripa, a gente já fez 2 verões seguidos. Um verão foi ativação com a Amstel e outro verão foi ativação com a Heineken, que foi através do pessoal da Sim.digital também. Olha ali, que então, massa. É possível. Eu vou ser bem sincero, assim como a gente falou que revenda não é para todo tipo de provedor, o provedor ele não está acostumado geralmente a vender mídia. Tá. Então isso acaba se tornando um novo produto, porque tu instala o hotspot e depois tu tem que ir atrás do teu... tem que ter algum comercial prospectando essa mídia.
Minha sugestão para quem quiser fazer isso e quiser monetizar, às vezes vale a pena se conectar com uma agência de marketing, uma produtora de eventos, alguém que já tenha esses patrocinadores na mão e aquilo vira mais um ativo investível para o cara fazer publicidade. Sim. Um case muito legal que a gente tem é com os supermercados. A gente tem aqui os principais supermercados de Santa Catarina, temos grandes redes em São Paulo também. Quem que geralmente está lá no Wi-Fi do supermercado não é a marca do supermercado em si, é a indústria. Então eu acesso o Wi-Fi num supermercado e eu vou ser impactado pela Ambev, pela Unilever, pela Nestlé, pela Coca-Cola, por quem quer que seja. Geralmente produtos de ticket médio um pouquinho mais baixo e que tem um giro alto, que possam gerar algum tipo de compra por impulso. Então, pô, entrei lá no supermercado, fui conectar o Wi-Fi porque eu precisei fazer um Pix e tal, não sei o que, aquela coisa, pum, chocolate novo da Nestlé, promoção, barará, puta, chocolatinho aqui, vou levar para casa, aquela coisa, vou lá, boto no cardápio e tal. E tem uma coisa muito legal. Ou tu chama as pessoas para conectar, né? Com certeza. Conecte no Wi-Fi do mercado e ganhe 5% de desconto em tal coisa, para tu pegar os dados da pessoa, né? E eu vou te dizer uma coisa, assim, a gente não presta mais atenção, né? Mas começa a observar as pessoas na rua. As pessoas não andam mais olhando para frente, para o lado, aquela coisa. As pessoas andam olhando para baixo. As pessoas andam olhando para o celular. Então a atenção ela está aqui nessa telinha de celular e a gente consegue fazer essa ativação por lá. Obviamente, quando a gente fala de grandes empresas, a gente consegue fazer integração com os aplicativos, consegue dar cupom, oferta, desconto. Tem um nível ainda, uma camada de sofisticação que a gente consegue trazer para o produto que não é para todo mundo, mas é muito legal e dá para fazer essa venda de mídia também, sem a menor sombra de dúvidas. Legal. Tá? Ó, tu vê quanta coisa a gente falou ao redor da internet. De uma coisa. Né? Porque é conectividade ao redor da internet, a gente vai construindo esses pontos. E aí sim, essa questão de mídia tem que ter movimento, né? Mas eu lembrei de uma coisa, cara. Quando eu era criança, na minha cidade tinha 15 mil habitantes. Tem 15 mil habitantes. Palmitos é o nome da minha cidade natal, tá? Palmitos. Olha só. E, cara, quando eu era criança, tinha 2 bares que as pessoas frequentavam. Não tinha mais que 2, só tinha 2. Então, cara, a cidade basicamente se concentrava nesses bares. E quando tem concentração de pessoas num lugar só, tu tem espaço para vender marketing. Com certeza. E é por isso que num jogo de futebol mundial os caras pagam tanto dinheiro para botar a marquinha deles lá, porque tem muita gente vendo. Mas olha só, naquela época, bom, eu era criança lá, né? Vai ter uns bons anos, 30 anos atrás, não tinha internet, não tinha toda essa treta. Ele vendia espaço publicitário ao redor da TV, cara. Caramba. Tinha uma TV de tubo. Fazia um muralzinho assim. E ao redor da TV tinha tipo assim, tinha as marquinhas das empresas da cidade e tu pagava pra estar lá, entendeu? Impressionante. Olha só que legal, cara. Eu lembrei disso 30 anos atrás. Eu vou te dizer uma coisa que eu fiquei... Um case que eu li, eu fiquei, não, isso aqui é genial. E é exatamente isso que o dono desse bar de Palmitos aí fez. Tem uma região em Nova York lá que é o Sorro, que é uma região super badalada e tal. É um dos metros quadrados de aluguel mais caros do mundo. Né? E aí teve um cara lá que vende, acho que... Eu não lembro o nome da empresa, mas ele vende roupa para bebê. Né? E ele queria estar posicionado dentro do Sorro para impactar aquelas pessoas. Só que ele não tinha dinheiro para pagar o aluguel daquela região. Porque era um aluguel lá de $70 mil por mês, imagina. É uma loucura. E aí o que ele falou? Ele falou, cara, sabe o que eu vou fazer? Eu vou alugar a minha loja e devem ter várias marcas que querem ter as suas marcas expostas na região do Sorro, só que não tem dinheiro para pagar o outdoor, não tem dinheiro para pagar o bus door, não tem dinheiro, eles não conseguem ter a marca aqui. Então ele alugou a loja dele e ele começou a vender o espaço dentro da loja e partes na vitrine, e aí foi lá, botou telões de LED e ele começava a botar outras marcas correlacionadas ao ambiente dele, assim, não era uma coisa tipo, eu vou vender cerveja na loja vendeu a parede do... Cara, ele começou a vender mídia, e aí ele falou assim, olha, eu paguei o meu aluguel vendendo mídia para outras empresas dentro do... Eu falei, meu Deus do céu, esse cara aí zerou. É isso aí. E isso é muito legal, porque tudo bem, a gente tá falando de cases, anedotas, historinhas, mas assim... São pessoas que estão ali parando e pensando diferente. Isso, é por isso que eu tô trazendo essas questões, para mostrar que é possível a gente sair fora da vala comum, né? Porque é aí que a gente consegue se diferenciar no meio do commodity.
Porque o modelo é diferente agora, cara. O modelo commodity a gente não pode pensar igual aos outros. Se eu tô pensando igual aos outros, ferrou. Porque tá todo mundo fazendo a mesma coisa. E aí eu vou ficar na roda, corrida dos ratos, né? Roda de Sansara, que os caras chamam também. Ficar correndo assim, atrás do próprio rabo. Eu não consigo sair porque eu não tô pensando um pouquinho fora. É verdade. Mas é bem interessante o que a gente consegue fazer. Para quem está mais curioso, saber como funciona essa questão de como que o iFeed pode fazer marketing, né? Eu acho que é mais interessante entrar em contato com o Bruno, com a equipe deles, né? A parte técnica da solução, acho que a gente pode trazer num outro momento, conversando diretamente com vocês. Sem dúvida. Mas é uma coisa muito interessante, cara. Tu tem cliente também que usa o Wi-Fi para fazer medição? Porque uma coisa que o pessoal está fazendo agora também é usar câmeras para fazer medição das pessoas que entram e saem. Fluxo, né? Gestão de tráfego e fluxo. Bem legal, Matheus, porque a gente tem sim muitas empresas que estão olhando cada vez mais para isso. Hoje a gente não tem mapa de calor dentro da nossa plataforma e é uma coisa que a gente está querendo trazer junto com uma nova série de funcionalidades que a gente vai trazer, extraindo mais aqueles dados que a gente chama de dados passivos, que não é o usuário que está me dando, não é o usuário que está inserindo aquele dado. Então, quando ele vai lá e bota o e-mail dele, é um dado ativo, sim, ele está fazendo aquela ação. Mas o que eu consigo extrair de informações simplesmente por comportamentos, né? E por dados que são gerados pelos próprios equipamentos. Então, esse eu acho que é um próximo grande tema, principalmente para grandes empresas, grandes ambientes, né? Tem shoppings que utilizam essas informações, inclusive, para vender metro quadrado mais caro de loja, para saber onde é que as pessoas passam, onde é que as pessoas frequentam e por aí vai. Então, o iFeed 2.0 assim, vai ter várias outras funcionalidades que a gente quer trazer, como, por exemplo, essa parte de gestão de tráfego. E a gente já vê, inclusive, algumas empresas nos Estados Unidos que começam a integrar essas soluções. Então, como que o Wi-Fi vai se comunicar com as câmeras? Né? Hoje em dia, quando eu tenho uma câmera de qualidade, eu consigo medir, inclusive, a sensação, a expressão e o sentimento que uma pessoa tem olhando para uma prateleira, por exemplo. Tem então, eu consigo saber se a pessoa está feliz, se a pessoa está triste. A pessoa está triste, né? Exatamente. Neuromarketing está muito envolvido nisso. A pessoa está triste, não, já vou mandar um push notification para o vendedor, já vou mandar o vendedor conectar lá, ver e já vamos entender o que está acontecendo. Então, sempre atuar de maneira preventiva. Então, tem uma camada nova de tecnologia, agora com inteligência artificial, algo que a gente está estudando bastante também, para também não sair no buzzword, querer fazer um monte de coisa, dar o tiro certo, fazer as coisas com calma, com planejamento, mas tem muita coisa para vir pela frente. E a gente quer começar também a ajudar o provedor um pouco mais a gerenciar essa parte de Wi-Fi. Com parte de monitoramento, com questão de qualidade de sinal, tem parcerias que a gente quer fazer. Então, todo esse universo da conectividade, a gente entende que, poxa, assim como a Fiber School, né, a gente faz parte desse ecossistema. Então, as empresas também têm que começar a se conversar um pouco mais, a se ajudar, a ver o que a gente pode gerar de solução para o provedor, que eu acho que vocês fazem um trabalho muito legal atuando transversalmente, né? Tudo começa pelo conhecimento. E a gente tem dificuldade, às vezes, de chegar a alguns provedores que eles não estão ainda num estágio para entender aquilo que a gente faz e eu não consigo entregar aquele conhecimento. Então, aí vem uma empresa como a Fiber School e possibilita, e potencializa, e educa. Então, de novo, assim, a gente está olhando para um ecossistema de Wi-Fi e a gente hoje faz muito bem o Wi-Fi marketing com relacionamento e a gente quer começar a dar pequenos passos para outras áreas também, baseado naquilo que os provedores vão trazendo para a gente. No final das contas é isso, né? Legal, cara. Show de bola. Eu tenho mais uma pergunta para te fazer aqui. Na verdade, tem duas coisas. Uma é uma curiosidade e a outra é uma pergunta. Chegou a ver que aqueles malucos fizeram com Wi-Fi, tipo um ultrassom de Wi-Fi? Ultrassom de Wi-Fi? Eu não vi nada disso. Não é bem um ultrassom de Wi-Fi. Foi como que eu sintetizei a parada. Porque eles conseguiram, dentro do roteador Wi-Fi, fazer ele conseguir medir o retorno, as reflexões e fazer um mapeamento 3D da sala. Isso eu vi, claro, com certeza. Que loucura, porque é o princípio do ultrassom, do radar, do OTDR, é tudo o mesmo princípio, né? Que tu manda um sinal eletromagnético e mede o retorno e monta alguma coisa. Eu fiquei apavorado. O que acontece? Os caras conseguiram mapear, tipo assim, fazer um desenho meio tosco, assim,
do ambiente dentro da casa só com Wi-Fi. Então, tu não precisa bater a foto. Ele desenha em 3D a pessoa e eles conseguiam prever os movimentos da pessoa ainda por cima. É verdade. Muito louco isso, hein? Muito louco. Não, o Wi-Fi vai longe ainda. Vai As longe, pessoas que cara. ficam falando, não, o Wi-Fi vai acabar, o Wi-Fi vai acabar. Essa era a minha próxima pergunta. Essa é a minha próxima pergunta. Cara, o que você vê? Satélite, Elon Musk, né? Esses dias eu fiz uns posts e aí, às vezes eu faço uns posts, a galera vem com umas perguntas polêmicas, daí o cara chegou assim, Matheus, tu acha que o Wi-Fi vai acabar então com a entrada do satélite do Elon Musk? Cara, é meio improvável, porque a saída do satélite do Elon Musk é o Wi-Fi, né? Com certeza. O próprio 5G hoje, como está sendo vendido? A saída do Wi-Fi, mas eu queria ouvir um pouco de ti sobre essas novas tecnologias, como você acha que o Wi-Fi se encaixa, tu acha que as pessoas vão parar de usar o Wi-Fi em estabelecimento, o que você vê? Muito bom, Matheus. Primeiro ponto, que é algo que eu sempre falo lá na empresa, o Wi-Fi hoje para nós ele é um veículo, ele não é o core business do nosso negócio. A empresa é o iFeed, a gente tem uma solução de marketing e relacionamento através do Wi-Fi, mas o nosso propósito é ajudar as empresas a serem mais inteligentes e mais conectadas com os seus clientes. Tá. Então, eu posso fazer isso com Wi-Fi, eu posso fazer isso com 5G, eu posso fazer isso com outras tecnologias que talvez venham a existir e que a gente talvez nem conheça. Então, é muito difícil tentar prever o futuro, porque a chance da gente errar e passar vergonha e alguém resgatar dali 5 anos é gigantesca, né? Deixa eu só fazer um parênteses aqui. Você falou em fazer 4G. Vê se não é viagem da minha viagem na maionese, tá? Vamos supor que tem uma comunidade no interior agrícola que não tem nada. Levantei uma torre 4G e aí tem as pessoas que compram e tem os caras que não compram. Poderia levantar um hotspot atrás do 4G? Poderia. Tecnicamente é viável. Inclusive, a gente está começando a estudar essa integração com o 5G. A gente já sabe que é possível. Só que tem muito uma questão assim de saber onde a gente deve alocar o tempo e o recurso que a gente tem. E as prioridades, né? A gente não pode antecipar e colocar a carroça na frente dos bois. Então, a gente está olhando para novas tecnologias, mas a gente está olhando com calma, com parcimônia e com muito planejamento. Tá. Agora, voltando para a pergunta do Wi-Fi, o que a gente vê? Wi-Fi, 5G, Starlink, essas tecnologias elas vêm para coexistir. Exato. No final das contas. Quando muita gente vem falar, não, 5G... Nossa, eu recebi essa pergunta de investidores. 5G vai acabar com o Wi-Fi. Fala, gente, vocês sabem como é que funciona o 5G? Vocês já viram como é que é uma onda de 5G? Vocês sabem como é que o 5G funciona para atravessar uma parede? Vocês sabem como é que o Wi-Fi funciona para atravessar uma parede? É porque é engraçado, a gente não consegue visualizar essas coisas, né, a olho nu. Então, né, para quem talvez não saiba, mas quando a gente está falando de 5G, a gente está falando de uma onda de altíssima frequência, que ela é uma onda mais curta, que ela tem dificuldade em ultrapassar barreiras físicas. Exato. O Wi-Fi, a gente já está falando de uma onda eletromagnética que ela é uma onda um pouco mais longa, ela é uma onda de uma frequência um pouco mais baixa, e ela já tem uma facilidade um pouco maior para ultrapassar barreiras físicas. Ela vai passar 100%? Não vai. Mas ela vai conseguir chegar do outro lado com algum nível de conectividade. Então, hoje, por exemplo, tem muitos equipamentos que eles recebem as ondas 5G, convertem para Wi-Fi e eles entregam Wi-Fi, até porque a maioria dos dispositivos ainda recebe apenas Wi-Fi. Né? Então, tem ainda todo esse período de transição. Então, eu acredito que essas tecnologias elas vão acabar coexistindo. Tá? Eu acredito que o Wi-Fi hoje é uma tecnologia de comunicação, de transmissão de dados, que ela é muito robusta, ela é muito segura e ela tende a perdurar ao longo dos anos. Mas a gente tem que pensar que a conectividade ela vai estar aí para sempre. Pelo menos eu imagino dessa maneira. Né? Só vai acabar se der uma tempestade solar de um ano inteiro. É uma guerra nuclear, esse assim, vai ser o menor dos nossos problemas. Aí ninguém está preocupado com isso, né? Não. Mas desde que a conectividade esteja aqui, desde que a gente consiga capturar dados, a gente consiga traduzir esses dados em inteligência, a gente consiga resolver as dores e os problemas das empresas apoiando na tradução desses dados e nos resultados que a gente pode trazer, a gente acredita que tem muita coisa aqui para a gente fazer. Porque no final das contas, a gente sempre vai ter essa dificuldade de então agora tem uma nova tecnologia melhor. Quanto que vai custar essa tecnologia? Todo mundo vai ter acesso aqui à rede de internet, rede móvel. Tá, mas como que vai ser essa infraestrutura? Tem que ter um offload para a rede de Wi-Fi? Não tem?
Então, no final das contas, o que eu acredito é que a gente tem que, assim, utilizar dessa nossa mentalidade de inovação e navegar com uma lanchinha que possa se mover rápido, olhar para os grandes movimentos que estão sendo feitos no mercado, estar atentos porque isso pode impactar os próprios provedores de internet. Pô, quando a gente fala de Starlink, a gente sabe que isso vai impactar, já está impactando muito o mercado de provedores. Totalmente. Então, o provedor vai ter que começar a olhar para isso também. E outra coisa, é um nível de competição que como é que o provedor vai fazer? Ele vai começar a lançar os próprios satélites? É um nível de competição estilo Elon Musk, né, cara? Aí pesado. que tá. Então, é difícil prever o futuro. O que eu acredito é que a gente tem que estar presente lá, independente do veículo que vai ser necessário para essa conexão. Tá? Eu acredito também que estamos chegando ao fim da era do provedor de fibra ótica. Pois é, a gente comentou sobre isso na última conversa, né? Não é que os provedores de fibra ótica vão falir, né? Essa é uma fala até... Se os caras fazem só esse corte aí, né? Ferrou! Quebra tudo. Mas o que eu quero dizer que o fim da era do provedor de fibra ótica é o fim da era da empresa que vende só uma coisa, só um tipo de internet através de uma infraestrutura. Né? Porque nós começamos provedor via rádio, depois viramos provedor UTP, alguns, outros foram direto do via rádio para fibra, uns ficaram com fibra e via rádio. E, cara, agora a gente está chegando no momento onde que as soluções de infraestruturas vão ser múltiplas, né? A gente nem começou a falar de outras coisas, né? IoT, LoRa, Zigbee, tem todas essas questões, mas vai chegar a nível de software, não tem para onde fugir, né? Não tem para onde fugir. Se o Mercado Livre está vendendo Disney Plus, né, cara? Que ele é um marketplace de vender produtos físicos. Então, eu acho que é isso que nós temos que começar a entender. As empresas que vendem carro estão vendendo internet junto no carro, cara. Tá rolando esse tipo de coisa diferente. Então, não é só no mercado de provedor que a gente está procurando vender outras coisas. O mercado de influenciador, agora cada influenciador tem uma marca própria de remédio, de suplemento e o mundo tá virando muito marqueteiro, né? É verdade. Então, acho que a gente tem uma evolução muito grande, a gente também tem a mesma visão aqui na Fiber. Eu acho que é só questão de abrir a mente, porque a grande vantagem é que o usuário é leigo, tecnicamente falando. E nós sabemos, né? Eles estão precisando de ajuda e a gente consegue ajudar bastante eles lá na ponta. Tem uma coisa legal que tu trouxe. A Amazon agora está querendo entrar nesse mercado também, né? Com venda de chips próprios de celulares. E tem uma coisa... isso lá nos Estados Unidos. E tem uma coisa que a gente não para pensar. Mas quando a Amazon ela entra nesse mercado, ela não está apenas pensando em vou entregar um diferencial para o meu cliente, que de fato é. E aí é muito difícil quando a gente passa a ser um diferencial de uma empresa que tem um mercado muito maior, porque ela pode perder dinheiro com aquilo, porque ela vai estar ganhando dinheiro em outra coisa, e ela pode acabar com um mercado que vive daquilo. Isso, que chamam de desmonetização da internet. Desmonetização da internet. E obviamente que aí tem aquela coisa, né? Ou a gente pode remar contra a corrente, ou a gente pode entender em como se aproximar e como estar próximo, porque ela vai precisar de parceiros para fazer isso acontecer. Mas no final das contas, além de estar entregando um diferencial, a Amazon ela está pensando no potencial de expansão, de entregar mais internet, mais conectividade para as pessoas, porque aumenta o tamanho de mercado delas. Lógico. Se tem hoje uma pessoa que não tem acesso à internet, ela não pode ter um aplicativo da Amazon, ela não consegue comprar os produtos da Amazon. Sim. E quando para pensar em outras empresas, como o Netflix, também tem esse interesse de ter cada vez mais pessoas que tenham acesso à internet barata, para poder consumir os streamings de mídia e tudo mais, tarará, tarará, tarará. Tem muita gente que não consegue consumir o Netflix porque não tem uma internet de qualidade. Sim. E a gente começa a olhar para isso a um nível global. Existem muitos outros países que estão em desenvolvimento, né? Nossa! Então tem uma oportunidade muito grande. Eu acho que a conectividade cada vez mais... Né? A gente ouviu falar muito sobre dado é o novo petróleo e de fato mas esse dado está muito ligado à conectividade, que de novo volta para o início da nossa conversa, é a sustentação disso tudo. Então, por isso que a gente está aqui discutindo. Baseado nessa conectividade, baseado nessa necessidade fisiológica do ser humano... O que ainda vai ser construído de soluções que as empresas vão poder se beneficiar, ou que as pessoas vão poder se beneficiar. E aí eu concordo contigo plenamente.
Se o provedor ele deixar de pensar apenas na conexão, apenas na internet como o core business e ele começar a olhar, pô, eu tenho aqui uma base gigantesca de clientes, eu posso ser o parceiro de tecnologia desse cara, eu posso ser o parceiro de soluções de um mercado que ele não conhece, que ele não entende, que ele não quer nem conhecer e nem entender, aí começa a se criar um novo mercado que eu acredito também que vão ser esses provedores do futuro, esses provedores de soluções muito mais do que de internet. Eu estou chamando de... o primeiro caminho que eu tinha ido era o provedor IoT, mas depois eu cheguei à conclusão que não é o provedor IoT, é o provedor de serviços digitais. Legal. É a visão que eu estou tendo. Assim, é verdade. Cara, nós vamos deixar de ser um provedor de internet para ser um provedor de serviços digitais. Né? Então, serviços que o mundo virtual tem, né? Eu até não lembro se a gente falou isso no outro podcast também, mas antigamente era muito famoso o triple play, né? Internet, telefone e TV, e as empresas precisavam de telefone. Por quê? Porque o telefone era a ferramenta que ela usa para se comunicar com o cliente, né? Então ela precisava de linha telefônica. Tá, mas hoje o cliente se comunica com a empresa pelo Instagram, pelo WhatsApp, pelo telefone, então o que a empresa precisa não é mais só um telefone. Ela precisa um omnichannel agora, né? E quem vende omnichannel? Cara, quem vende omnichannel é tráfego pago. Já parou pra pensar? Já bateu alguém lá na Wi-Fi de vender omnichannel? Tu já viu alguém batendo porta por porta vender omnichannel? Não tem, cara. É verdade. Ninguém faz isso, entendeu? É verdade. Então, por que não? É a mesma coisa que vender telefonia. É a mesma coisa, só que agora é um software. Telefonia também era software, se for parar pra pensar. Só que a gente apelidava de telecom, né? Então, acho que é essa a questão. A gente conseguir enxergar essa linha. Mas muito bem, Bruno. Muito bacana. Bom bate-papo, né? Sempre bom falar sobre futuro e inovação. Cara, queria deixar alguma mensagem final aí para os provedores? Olha, é óbvio que assim, né, acho que o provedor que está lá ouvindo tudo isso, aquilo que a gente está falando, pode começar a ficar um pouco angustiado, ansioso, se desesperar. Eu sei que tem a meta para bater do dia a dia, eu sei que tem o próximo mês, eu sei que tem a folha de pagamento, tem tudo isso, a gente não pode escapar muito do dia a dia. Mas é importante, assim, saber que tudo isso que a gente está falando aqui existe, saber que tudo isso que a gente está falando aqui já é uma realidade, saber que o mundo ele vai mudar, os mercados se transformam, essas disrupções elas estão acontecendo nos mais variados setores da nossa economia e, querendo ou não, o mundo está cada vez mais dinâmico. Então, é importante estar antenado, é importante estar informado, é importante ter conhecimento, buscar conhecimento, interagir, ver o que está acontecendo, saber separar o joio do trigo, saber priorizar, saber o momento de cada coisa, mas assim, o que vocês não podem fazer é permanecer numa fase de negação para sempre. Essa fase de negação é o que vai levar à ruína. Então, é muito mais uma questão de estar aberto, não precisa sair correndo atrás de cada oportunidade que aparecer, mas, de fato, tentar entender e tentar criar estratégias e planejamentos para que vocês consigam sair do outro lado, talvez até mesmo melhores do que vocês estejam fazendo agora. E acho que, né, empresas como a Fiber podem apoiar, a gente tenta fazer isso lá dentro do iFeed também. Então, vai ser sempre um prazer poder estar discutindo sobre esses temas e elucubrando um pouquinho sobre o que vem pela frente. Muito bem. Na palestra que eu estou fazendo esse ano, cara, eu começo a palestra falando do deus Shiva, lá do hinduísmo, que ele é o deus da destruição e da criação. Sim. Ele destrói para criar, né? E o que é interessante, no mundo ocidental, cara, a gente foi ensinado a ter medo do fim. Entendeu? Tá acabando. Tá acabando, meu Deus do céu, e agora? O mercado tá acabando, é o fim. E aí todo mundo é o fim. Não, gente. É só um novo começo. Sim. Né? Então, essa galera do oriental, tanto é que eles veneram um cara que destrói as coisas, entendeu? Tipo assim, uma energia, um deus, enfim. Sim. Né? Eles têm reverência a isso, porque eles sabem que é importante a destruição. A árvore cai, vira adubo e nasce uma nova planta. Então, isso é um princípio universal do mundo. Não tem como correr atrás ou como segurar, cara. Quem é nós para segurar a evolução do mundo, né? Então, eu acho que nessa aí de entrar ou não, tô junto contigo, cara. Ficar só olhando os negócios acontecer e ficando triste
não é o caminho certo, até porque nessas revoluções, cara, o que mais acontece é a gente ficando feliz porque criou algo novo, verdade, entendeu? E conseguiu verdade. crescer ou estava empacado e depois de uma coisa que mudou, revolucionou, cara. A gente teve isso na mudança do rádio para fibra, cara, há pouco tempo atrás, entendeu? Era uma dor, uma reclamação, meu Deus, é muito dinheiro, fibra ótica é muito caro, não vai dar, não fecha a conta. Eu lembro disso, cara, não fecha a conta, não fecha a conta, não fecha a conta, meu Deus, são tudo louco, são tudo louco, são tudo louco. Não tem mais provedor via rádio. E o cara que segurou, que foi resistente, provavelmente hoje ele não é provedor de fibra, esse sim. É verdade. Esse sim, entendeu? Ele ficou com tanto medo da destruição que ele se destruiu, né? Agora o cara que viu, tomou aquele sustinho e falou, não, peraí, tem espaços aqui. Aí ele foi lá e cresceu, né? E é engraçado que quando a gente traz para o micro, a gente não percebe isso, mas todo mundo tem um exemplo assim daquela empresa familiar. Ah, olha só, lá tinha lojinha de material de construção e tal. Pô, mas o pai ficou lá 200 anos tocando aquele negócio, pô, agora o negócio não deu certo. Ah, mas também eles não se atualizaram, ele não deixou o filho, não ouviu o filho, não ouvia ninguém. Assim. Cara, será que você não tá fazendo a mesma coisa? Exatamente. Né? E só para fechar mesmo agora, mas eu lembrei de uma coisa, né? Na corrida do ouro, quem mais ganhou dinheiro foram os vendedores de picareta. Então, assim, quais são as oportunidades que vão surgir nessa nova corrida do ouro que vem pela frente? Eu acho que é isso que a gente tem que estar sempre se questionando. Show de bola. Muito bem, obrigado por mais essa participação. Eu que agradeço, imensamente. Tamo junto. Me traz aí esses cases aí, cara. Se tiver case bom, sim, fala bora. assim, cara, quer gravar um podcast lá no Marmentini? Manda aqui. Se é inovação, a gente grava e mostra pra galera. Beleza? Sigam lá o iFeedBR no Instagram, hein? Senão a Melissa me mata aqui atrás. Ah, ela já tá sentindo a telepatia aí. Fechou. Muito bem, pessoal. Obrigado pela presença. Semana que vem, mais um Fibercast. E vai valer a pena ter uma edição super especial para vir por aí. E aí no próximo eu conto para vocês o que é. Valeu, tamo junto. Até a próxima. Tchau, valeu. Tchau.